Made in Nova Lima. Entrevistas com pessoas que trazem impactos de várias formas a Nova Lima. Com Renato e Theo Garzon. Made in Nova Lima. Entrevistas com pessoas que trazem impactos de várias formas a Nova Lima. Com Renato e Theo Garzon. Made in Nova Lima. Entrevistas com pessoas que trazem impactos de várias formas a Nova Lima. Com Renato e Theo Garzon. Made in Nova Lima. Entrevistas com pessoas que trazem impactos de várias formas a Nova Lima. Com Renato e Theo Garzon. Made in Nova Lima. Entrevistas com pessoas que trazem impactos de várias formas a Nova Lima. Com Renato e Theo Garzon. Made in Nova Lima. Entrevistas com pessoas que trazem impactos de várias formas a Nova Lima. Com Renato e Theo Garzon. Made in Nova Lima. Entrevistas com pessoas que trazem impactos de várias formas a Nova Lima. Com Renato e Theo Garzon. Made in Nova Lima. Entrevistas com pessoas que trazem impactos de várias formas a Nova Lima. Com Renato e Theo Garzon. Boa noite, leitores do jornal Sempre Nova Lima. É um prazer estar com vocês novamente aqui. Estamos aqui no mais uma noite, nosso segundo episódio do Made in Nova Lima. Ontem vocês viram a Cláudia da Mata no primeiro episódio do Sintonia Feminina. É isso aí, é o Sempre agora se especializando também em áudio e imagem. Então, sempre entregando mais um conteúdo para toda Nova Lima e região. E também a região metropolitana, né? Não estou falando aqui só de Raposa e Reacima, não. Estamos aqui novamente com Theo Garzon. Theo, boa noite. Obrigado pela sua presença. Você sumiu essa semana, viu? Foi difícil falar com você, mas consegui puxar você pra cá. Boa noite, Renatinho. Boa noite, público aí do Sempre Nova Lima. O prazer é todo meu, né? Tá aqui nesse projeto novo que é para que a gente conte histórias, né, de pessoas que têm relevância na cidade nossa e pessoas também que saíram daqui e foram ganhar a Minas Gerais, o Brasil e o mundo, né? Foi o caso de Luizinho, né? Então, assim, o prazer é todo meu e vai ser um papo muito legal e muito bacana hoje. E hoje nós estamos disputando audiência com Santos e Cruzeiro. Cruzeiro e Santos, e com muitos jogos aí do Brasileirão, mas a turma vai nos assistir. A visita ilustre de hoje é de Rômulo Lima. Rômulo, boa noite. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Adorei o convite quando o Theo me convidou. É um prazer. Eu que agradeço.
Você já tem alguma primeira pergunta? Eu sou suspeito, né? Pois Porque é. Rômulo é meu primo, né? A gente a vida inteira conviveu muito, muito de perto, né? Muito mesmo. Então, assim. Então eu vou fazer a primeira. Isso, faz a primeira. Pode? Pode. Eu vou fazer aquela pergunta tipo de entrevista de emprego. Quem é Rômulo Lima? Conta pra gente quem é Rômulo Lima, por gentileza. Então, eu nasci em Nova Lima, sou filho de Soninha, que dava aula de natação no Vila Nova, filho de Rubão, tenho um irmão Rafael, que jogou no Vila também, e desde pequeno a gente muito envolvido com esporte, né? Minha mãe professora de educação física, meu pai treinador de goleiros, ex-goleiro do Vila Nova. Então, o caminho que eu segui, né, foi do esporte. Então, eu comecei pelo esporte, disputei tudo quanto é campeonato aqui em Nova Lima. de Nova Limense futsal. ganhou quantas? Vários, cara. É. Vários. Todos. Foi artilheiro também, ganhava Pô, tênis que na época. isso. né? Era tênis, Ah, tênis verdade, rainha, verdade. tênis da rainha. Não, tinha um que era um de um bico torto. Dá o ponte. Dá o ponte, tinha. Exatamente. Então, ganhei aqueles tênis, Nova Limense mesmo. E depois fui pro Vila Nova, desde moleque, infantil, juvenil, joguei no Vila Nova, me profissionalizei como jogador do Vila Nova. E depois segui outros caminhos, né? Mas sempre por aqui em Nova Lima, casei aqui também na cidade, casei com a Mirella. E é isso. É isso. O Rômulo, só porque quando você entrou no assunto de ex-jogador, né, do time, quantos times que você jogou, Rômulo? Você jogou eu lembro, Democrata, né? Ó, eu comecei no Vila Nova, me profissionalizei no Vila Nova. E aí eu joguei na Ferroviária de Araraquara, joguei Democrata de Valadares, Guarani de Divinópolis, disputei a segunda lá, nós fomos campeões na época. Mamoré, joguei no Mamoré, Patos de Minas. Joguei no Rio Claro, em São Paulo. Joguei no Beira-Mar, em Portugal. E tive uma passagem rápida no Catar, num time chamado Al-Messamer, da segunda divisão no Catar na época. E aí, depois eu retornei ao Vila Nova, né? Parei de jogar aqui no Vila Nova. Renatinho, olha que engraçado, né? De tanto conviver com o Rômulo, né? A mãe do Rômulo é minha prima primeiro. E, assim, era fator sine qua non pra ela ele jogar a bola, mas ter que estudar. Não tinha conversa. Tanto é que Rafael, irmão dele, jogou na categoria de base do Cruzeiro, né? Jogou. Ele só foi porque, na época, o Cruzeiro, a escola era dentro do centro de treinamento do Cruzeiro. Entendeu? Exatamente. Então, assim, é uma coisa que... E aí você vê que a carreira dele, ele parou a carreira dele e agora ele tem uma profissão que ele desempenha, que é um cara famoso, né? A gente fala assim que o povo... Theo... E aí eu falo, gente... Rômulo tem 100 mil seguidores no YouTube. 92 mil seguidores. 92 mil inscritos seguidores no canal. O canal é Voando Comigo. Voando Comigo. Voando Comigo. Legal. Desde pequena, minha mãe sempre cobrou o estudo, a gente era incentivado a fazer o esporte, mas o estudo sempre em primeiro lugar. Então, quando eu comecei a querer ser profissional de futebol, eu tinha isso na minha cabeça, eu não posso parar de estudar, porque já era uma regra que era inegociável, o estudo em primeiro lugar. Então, eu sempre corri atrás do meu sonho, né? Consegui me tornar profissional. Muita gente, é engraçado que muita gente chega para mim e fala assim, por que você não deu certo no futebol? Não é que não deu certo, eu fui profissional, eu joguei em clubes profissionais, então eu fui um jogador profissional. Eu não cheguei a um nível que as pessoas esperavam, ou que as pessoas acham que tem que chegar para se tornar um jogador. Um Luizinho, por exemplo, são raras as pessoas que chegam no nível dele, né? Mas eu consegui chegar, eu consegui realizar meu sonho, eu me tornei um profissional de futebol. Até certo ponto que eu vi que não evoluía mais, não ia chegar onde eu queria que chegasse. E aí, graças a Deus, graças aos meus estudos também, né? Eu tive a oportunidade, a chance de escolher uma outra profissão, que eu teria que estudar para isso. E juntamente ali com o futebol, no final ali da minha carreira, eu consegui estudar e já ingressar numa outra profissão. Ou seja, que bom que a mãe fez, né? Estimulou o estudo também, além do esporte, né? Exato. Isso é muito importante. Você conhece vários ex-jogadores, né, Theo? Que o cara às vezes foi até um pouquinho mais longe, mas hoje não tem uma profissão, não tem o que fazer. Por quê? Porque deixou o estudo lá para trás. E aí você para de jogar, vamos supor, com seus 30, 33 anos,
você vai começar uma vida, cara. É. Aí você já tem, às vezes, é casado, já tem filho, já tem que sustentar uma família. Como é que você vai fazer uma faculdade, começar a estudar? Aperta, né? É complexo, Aperta. é complicado. E assim, e a gente tá falando, né, Romo, de você ser profissional do Vila, assim, né? Eu também joguei na categoria de base do Vila, né? Eu, com o Rafael, com muita gente. Um Nova Limense jogar no Vila é a coisa mais difícil do planeta. A gente tava falando. O próprio torcedor, na hora que o cara tá aquecendo pra entrar, já coloca pressão no cara. Teve um jogador que falou comigo que jogar no alçapão é jogar fora de casa. Jogar fora de casa. Os jogadores falam assim, ih, hoje é jogo aqui, então é fora de casa. E pior que ele está pertinho ali do cara. Sim. Se o lateral vai bater um manual ali, Xixi, aquela época, puta merda. cerveja, Não dá. calor danado, Não você dá. já toma uma daquela. A cobrança é muito alta em cima do jogador de Nova Lima, né? Na minha época, pelo menos. A gente já entrava sendo cobrado a mais do que os outros. E a gente sempre queria dar um pouco mais, mas é muito difícil agradar a torcida aqui do Vila Nova, a torcida de Nova Lima, né? Mas eu acho que isso é devido à paixão, né, que o pessoal aqui em Nova isso Lima que eu ia te tem. perguntar agora. Com Vila, e aí às vezes o cara te vê todo dia na rua, sabe de quem que você é filho, ele acha que tem intimidade para chegar lá na arquibancada e confunde as coisas. Então é uma coisa que o jogador de Nova Lima, né, a pessoa que é de Nova Lima vai jogar no Vila Nova, tem que ter em mente isso, porque não é fácil. A cobrança é muito grande. A expectativa com o Vila sempre é tão alta, né? Sempre. Sempre que o Vila entra em campo, todo mundo, né? Pô, dessa vez vai. Agora 2, 3 jogos e tal, empata a primeira, aí quando ganha, vai 2, 3 aí jogos. balou e depois acabou. Rapaz, uma vez que eu fui, acho que no Campeonato Mineiro de 19, eu fui lá, um sol danado, porque quando começa o Campeonato Mineiro, verão tá pegando aí, já é praticamente o quê? Aí os Quase pé frio carnaval. todo vai. Não, Aí você tá regaça. doido? Pé frio. Pé frio. Eu já fui num estádio aqui em BH que eu nunca perdi, rapaz. Aí, não, beleza. Fui. Falei, dessa vez vai. Nós tomamos 5 no lombo. Eu nunca mais voltei. Tomei trauma. E eu peguei quando era mais novo, aquela briga que deu Vila e Fluminense. Ah, sim. Cara, e pra correr. O estádio pequeno, aquela bagunça, Eu não muita precisei gente. de correr, não, porque eu tava com meu padrinho Tetina, então eu não Ah, precisei de correr. mas você- 3 metros de altura, Quem a que mão vai desse encarar? tamanho, Você sempre é privilegiado, né? Eu e ele contra a Nossa. Agora é o seguinte, Romo, conta pra nós como que foi, como que surgiu a paixão sua pra ser piloto na verdade, você sempre quis ser piloto de helicóptero ou de avião? É de avião. Eu comecei com a minha paixão com aviões. Desde pequeno, eu sempre gostei muito de avião, sempre gostei de observar, olhava na janela de casa, passando avião, aí eu sempre gostei muito. Então, quando eu me profissionalizei, eu entrei na faculdade, eu entrei na FUMEC para fazer ciências aeronáuticas com o intuito de ser piloto de avião. E aí, na época, eu fiz 6 meses de faculdade e devido a essas mudanças do futebol, uma hora você está aqui em Nova Lima, outra hora você está em Valadares, outra hora você está em Divinópolis, eu tranquei a faculdade e dei a prioridade no futebol e esqueci um pouco essa parte de avião. Mas esqueci assim em partes. Às vezes nas concentrações eu levava um computador e eu ficava ali simulando. Tinha simulador de voo e eu ficava simulando voos ali horas. Flight Simulator? Flight Simulator. E o pessoal, cara, o que você está fazendo? Não, isso aqui é divertido, é legal. E ficava brincando ali. Então sempre nutrindo essa paixão, essa vontade. E aí eu sempre fui um cara que eu sempre gostei, eu queria minha profissão, eu queria que fosse uma coisa que eu gostasse mesmo, porque eu já costumava, eu sempre gostei de jogar de futebol. Falei, cara, vou ser profissional nisso aqui, fazer o que eu gosto, maravilhoso. E eu não achava uma outra coisa na minha vida que, sabe, pô, é uma coisa que eu gosto de fazer, o que que eu vou fazer? Tá aí, piloto de avião, piloto é uma coisa que eu ia sair de casa para fazer igual eu saí para jogar bola, para jogar futebol. Então vai ser isso. E aí, tentei, né? Fui na carreira de jogador até quando eu me machuquei. Aí eu decidi mesmo, agora eu vou estudar essa parte, vou deixar ali de stand-by,
vou começar a estudar o teórico, fazer o que eu preciso fazer aqui, exame médico, essas coisas, para ver se eu posso me tornar piloto, e vou fazer. Aí eu fui no Aeroclube para fazer minha inscrição para me tornar piloto. Quando eu cheguei lá, eu ia fazer a inscrição para me tornar piloto de avião. E aí, cara, no Carlos Prates, helicóptero voando toda hora, subindo e descendo, e eu vendo aquilo, falei, caramba, que máquina legal, que bacana. Aí a menina perguntou assim, você vai fazer o curso de avião ou de helicóptero? Falei, é o mesmo preço? Ela falou, teórico é, porque é caro, né, cara? Eu já tinha ali o dinheiro contado para fazer. Não, é o mesmo preço, o teórico é o mesmo preço. Falei, não, então eu vou fazer helicóptero. Então eu decidi na hora ali. Foi coisa assim de, sabe, não, vou fazer isso. E comecei a fazer o curso e aí fui embora. Aí eu larguei o futebol mesmo, tinha um contrato com o Vila, deixei o contrato vencer, terminou meu contrato. Na época eu estava lesionado, joelho, né? Fiz a operação de LCA. E aí eu comecei a estudar e engrenei na profissão. Comecei os estudos e aí Igor é um primo que a gente tem em comum. Ele tinha muita proximidade com o seu Zé Marcílio. E o Zé Marcílio tinha um helicóptero na época. E aí o Igor fazia alguns voos de vez em quando com ele, sempre em contato lá. Comentou, Igor menino, devia ter uns 8, 9 anos. Comentou, meu primo vai ser piloto de helicóptero. Aí o Zé Marcílio, é mesmo e tal. Aí foi procurar saber, conversou com o Vitinho na época. E aí o Vitinho me ligou e falou, Rômulo, o Zé Marcílio falou que você pode ter instrução aqui no helicóptero dele, o piloto dele é instrutor de voo. E aí vem voar com ele, porque ele voa muito vazio, ele vai pra fazenda, volta... E aí você faz essas pernadas vazias com ele, como ele é instrutor. Falei, tudo bem, ótimo, excelente. Aí, cara, encaixou uma coisa na outra. Eu terminei o teórico, fiz uma partezinha do prático. Na época, era R$800 a hora de voo. Então, e hoje é quanto? Hoje é R$2.200 a hora. Nossa Senhora. E você tem que ter no mínimo 100 horas para se tornar piloto, para trabalhar como piloto. Então, só de hora de voo é o quê? R$220 mil. Fora exame médico, curso teórico, seu tempo, né? Então é muito caro, sempre foi muito caro, porque o helicóptero tudo é em dólar, né? Eles não falam nada em real, tudo é em dólar. Então o dólar tá lá em cima, o valor da hora vai... E tem que ter toxicológico? Vocês fazem toxicológico tipo de um período, igual caminhoneiro, né? Tem que ser 6 meses? Não, como é que funciona? Para você se tornar piloto não precisa disso, você vai fazer um exame médico. E quando você já é profissional, todo ano você renova o seu exame médico. Tá. Toxicológico é cobrado pelas empresas. Tá. Por exemplo, uma empresa específica cobra o toxicológico de tanto em tanto período. Não é obrigatório a todo mundo. Mas algumas empresas adotam esse tipo de coisa. E o curso durou quanto tempo? Então, o curso, na época, eu demorei 3 anos e meio para me formar. 3 anos e meio. Faculdade. E é uma faculdade e o dinheiro que você gasta é muito parecido. Porque o valor é muito alto, só que é ali na hora, entendeu? Não tem aquela de dividir de 60 vezes, de 120 vezes. Não tem o ProUni, não. Não tem. No caixa. No caixa. E aí você fazia o quê? Por semana você fazia quantas horas aula? Uma? Então, ou no mês? Como que era? Como é que funcionava? Cara, eu comecei a voar. Tava naquele assunto. Comecei a voar com o seu Zé Marcílio, com o Luiz, que na época era meu instrutor. E aí eu tinha que comprar as horas obrigatórias na escola, que eram 35 horas. Eu tinha comprado 10. Então eu tinha que comprar mais 25. Mais 25. E eu não tinha o dinheiro. Eu já tinha vendido meu carro. Não tinha de onde tirar mais. E aí o que aconteceu? Apareceu uma oportunidade de vender laranja. Na fazenda que a gente ia, tinha umas laranjas que o pessoal trazia para Nova Lima para vender. E eles me ofereceram. Falaram, você quer vender as laranjas? Tem umas laranjas sobrando e tal. Você pega e vende. Falei, quero. Demais. Aí eu peguei o carro da minha noiva na época, a Mirella. Levava pro... Não, eu já era casado. Minha esposa. Levava pra estrada. Lá em cima. Lá onde... Aquele... Eu sei. do Veredas. É Veredas. Na esquina ali do Veredas. Na esquina do Veredas. Parei o Ford Casinho lá. Abria o capô, né? O porta-mala, cheio de saco de laranja, escrito R$10 lá no papelão, pus lá e comecei a vender. Peguei 20 no primeiro dia, 20 sacos. De 1 às 3 horas da tarde eu vendi tudo. Os 20 sacos. Falei, caramba, esse trem dá certo, né? vai dar certo. Vai dar certo. Bom. Aí eu comecei.
Ia lá de manhã, pegava a laranja, levava, antes do fim da manhã já vendia. Aí teve um dia que eu não consegui vender, as laranjas ficaram lá e meu pai chegou, meu pai trabalhava no Vila Nova na época. Ele chegou, ele era coordenador da categoria do profissional. Aí ele falou assim, ele me viu, né, vendendo laranja, aí ele falou assim, vambora só. Nesse calor aqui e tal, ninguém vai comprar mais nada não. Eu falei, não pai, vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco chega alguém, vai comprar e tal. Aí ele falou o seguinte, não, vou fazer o seguinte, eu tenho que levar umas laranjas lá pro jogador, vou comprar na sua mão. Aí ele foi e comprou 5 ou 6 sacos que tava faltando, sabe? E levou pro Vila para poder fazer suco de laranja e tal, como uma desculpa de que ele tava precisando dessas laranjas, mas foi para me ajudar, foi uma maneira que ele achou de me ajudar. Meu tio Alexandre também passou lá uma vez, fez um cheque, pagou a laranja. Então, assim, muita gente me ajudou nesse processo. E eu não esqueço de ninguém. Muita gente mesmo me ajudou. E aí, com esse dinheiro, depois eu fui fazer Uber também. Fiz Uber, comecei a juntar dinheiro, peguei um empréstimo no banco, eu consegui fazer a formação. Se eu tivesse o dinheiro todo, em 2 anos e um pouquinho, você consegue a formação. O meu foi um pouco mais longo porque demorou um pouco mais, porque eu fiz por fora o curso, então eu precisava, de vez de 100 horas, eu precisava de 150, como eu estava voando por fora. Então, para eu juntar a grana, foi um pouquinho mais demorado. Mas, graças a Deus, para mim valeu cada centavo, cada experiência que eu passei. Depois que eu parei de jogar bola, me ajudou a chegar onde eu cheguei, sabe? Conheci muita gente, fiz muito network, trabalhei como pista, empurrando helicóptero, lavando helicóptero, para ganhar hora de voo. Às vezes um piloto ia levar a máquina para abastecer ali na Pampulha. Ô, Romo, você quer ir? Quero. Aí já conhecia esse piloto, chegava na oficina, conhecia outras pessoas e assim foi. Essa história sua, então, é a história da sorte, né? Que o povo vê você e fala que é sorte. Exatamente. A sorte. Dá muito trabalho ter sorte. Sim. Dá muito trabalho Porque ter sorte. atrás da sorte aí é a história de esforço, né? Muito esforço e você parar para pensar de um empreendedor. Sabe por quê? Veio o insight de vender a laranja num ponto onde ele conseguia vender a laranja, tinha demanda para a laranja. Isso não é trivial, não. Não é trivial. Eu tenho certeza que você não escolheu girou um desse, escolheu um local e foi lá vender. Não. Entendeu? Então, assim, passou pro jogador de futebol, que querendo ou não, chegou algum momento que era um determinado sonho também, você cumpriu com esse sonho. Sim. E na transição para outro sonho, você fez uma coisa que você se tornou um empreendedor, estudou para se tornar piloto, e hoje você é piloto. Cara, e não assim, tem muito tempo, né? Porque você falou de Uber. O Uber deve ter o quê agora? Uns 10 anos? Não, tem mais, porque eu me formei tem 12 anos. Então, tinha acabado de lançar o Uber. O Uber deve ter uns 13 anos, mais ou menos. Uhum. Eu lembro, nessa época tinha que tirar a carteira. E aí era bom, né? Tinha até a água, tinha aguinha, bala. Nessa época ainda tinha Era isso, limpo. né, Você cara? quer colocar a música aqui? Isso. Hoje você entra lá, né? Não hoje tá em nem dia aí, eu- janelão aberto. Eu entrei em um, rapaz, outro dia, rapaz. Eu entrei em um que, pelo amor de Deus, daqui de casa eu vim até aqui no BH Shop. Nossa senhora, e uma bateção, o rolamento dele, eu acho que chegava Nossa a 70, dava aquele barulho assim, parecia, sabe aquele barulho que quando a pessoa deixa um vidro aberto de trás? Era aquele barulho. E assim, e é um carro todo sujo e tal, é foda. Cara, mas eu falo o seguinte, o Uber é o mesmo, desde quando lançou. O problema é que as pessoas vão acomodando. Fulano não faz, também não vou fazer. Não precisa de fazer isso e tal. E aí o serviço vai caindo. Como tem esses, tem outros que ainda mantêm um padrão. Pô, você entra no carro, dá gosto de você entrar. Então você vê que o cara é diferenciado. Um Black, por exemplo, também. Exatamente, é a maneira de pensar. Eu acho que isso é em tudo na vida, né? É a sua mentalidade. Tem gente que tem a mentalidade muito fraca, muito escassa. Se você tiver a sua mentalidade forte, independente do que você for fazer, você colocar excelência naquilo, seja dirigir Uber, pilotar helicóptero, jogar futebol, é isso que vai fazer a diferença. Eu sempre fui um cara muito disciplinado. A disciplina, para mim, sempre meu foco. Eu sempre fui muito focado e disciplinado. Então, isso me ajudou muito, principalmente depois do futebol, porque no futebol você depende muito do outro. Às vezes você é disciplinado, mas o cara tá indo pra balada, não tá concentrando direito, você depende da equipe. E aí, quando eu saí desse meio, eu vi, cara, aqui depende de mim. Então, se eu fizer isso aqui certinho, seguir os passos direitinho, eu vou conseguir chegar onde eu quero chegar. Entendi.
Cara, muito, muito bacana. E assim, se você olhar pra trás, teve alguém que foi o mentor, que te empurrou, porque a gente sempre fraqueja em algum momento. Às vezes a vida dá um tapa na cara, você fala assim, poxa, acho que hoje eu não vou na aula, sei lá, por aí vai, né? Sempre a gente dá uma desanimada em algum momento, faz parte, né? Não somos de No ferro. meio do caminho você fala assim, o que eu tô mexendo com esse trem aqui? Ou até isso, né? Uma crise ali de existência do Cara, que eu tô fazendo. Quem teve, foi esse mentor? Teve sim. A primeira pessoa que me animou a fazer isso, não deixou me desanimar, foi a minha esposa, a Mirella. Ela foi essencial nesse ponto de mudança. Por quê? Quando eu cheguei para ela, falei, ô Mi, o curso é esse valor aqui, ó. Eu já cheguei desanimado, falei, o curso é esse valor aqui. Volta o Vamos cachorro ter que pensar, arrependido. fazer uma outra coisa, né? Porque isso aqui. Falou, não, vamos dar um jeito. Vamos correr atrás, vamos conseguir um empréstimo, vamos fazer isso, fazer aquilo, vamos vender o carro. Eu tenho um carro, a gente precisa de 2 carros, vamos vender um carro, a gente já vai ter esse valor e tal, tal, tal. Vamos fazer o que é necessário, vamos começar degrau por degrau. Eu gosto de dar um exemplo, é igual você ter filho. Se você pensar o quanto você vai gastar com seu filho até 18 anos, fazer os cálculos, você não tem, cara, porque é um absurdo o valor que você vai gastar. Mas você tem. E aí você vai fazendo passo a passo. Tem que comprar fralda? Vamos comprar fralda. Tem que comprar leite? Vamos comprar leite. E as coisas vão acontecendo. Sim. Foi assim. Eu falei, tem que pagar o exame médico. Opa, tira o dinheiro daqui, paga. Vamos pagar o teórico. Vai pagando. Opa, apareceu a oportunidade de voar ali. E aí as coisas vão acontecendo. Mas você tem que dar o primeiro passo. Quando eu fiz a minha primeira aula prática, que foi um Deus nos acuda, cara. Helicóptero pequenininho, só você, o instrutor, é um R-22, sem porta. E aí você entra no helicóptero, que é a barulhada, ventania entrando, e o controle falando com você, o instrutor falando com você, você prestando atenção em passarinho, em urubu, em casa dos outros, e faz a curva, o cinto de segurança te segura, assim, você fala assim, caramba, cara, o que eu tô fazendo aqui? É muita informação. A hora que terminou a aula, cara, suando debaixo do sovaco e, cara, o que eu tô fazendo? Isso nem é pra mim, não. Eu não vou dar conta disso. Eu não vou dar conta disso. Puta, o que eu fui inventar isso? E aí eu peguei o carro, fui embora pra casa, subi o anel rodoviário, vinha do Carlos Prates. O tempo todo, cara, não vou fazer, vou pedir meu dinheiro de volta. Foda que eu já comprei, já gastei o dinheiro. Nossa, mudei minha vida toda por causa disso. Caramba, não gostei. Nossa, tô ferrado, não vou dar conta de fazer isso. Aí cheguei em casa desesperado. Minha esposa, como é que foi e tal? Eu falei, não, o trem é ruim demais. Eu não vou conseguir pilotar helicóptero, muita coisa para preocupar. E ela falou, não, calma, peraí, calma, segura, paciência, primeira aula. A segunda já vai ser melhor, tenha paciência, vai dar certo. Então, nesse momento que eu pensei em fraquejar, a pessoa que não deixou foi minha esposa. Agora, um mentor na aviação foi o Luiz, que era o piloto do Zé Marcílio na época. Ele era instrutor do Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, ele era o fera do negócio. Então eu tive a oportunidade de voar mais de 300 horas com um cara que era fenomenal no que fazia. Ele era sócio do Coronel Teixeira? Não, né? Não. Ele era sócio do Helicentro lá na época. Uhum. E aí ele me ensinou tudo que ele sabia. Então o cara sabe que é a mesma coisa você aprender no futebol, você ter a oportunidade de treinar um tempo com o Ronaldo Fenômeno, que pra mim, o que eu vi jogar, pra mim foi o melhor de todos. Então eu tive essa chance, eu consegui aproveitar tanto na técnica da pilotagem, como as artimanhas que tem, né? Lidar com esse tipo de gente, porque é muito difícil, às vezes, o patrão... O meio, né? O meio. O meio é muito complicado, é fora da nossa realidade. Exatamente. O meio é assim... É um mundo que você não imagina que existe, o cara pega e fala assim, você vai me deixar aqui, você me leva lá no Rio de Janeiro, você volta vazio. Aí você vai voltar, você vai pegar mais 2 meninos meus, um cachorro e volta de novo. Então, eu já voltei... Como se fosse um carro. Eu trabalhava num táxi aéreo, uma vez eu fiz uma viagem de Belo Horizonte para Escarpas do Lago. Um cara contratou um táxi aéreo para levar a cachorra dele, que ele tinha esquecido. Eu peguei e a hora de voo não é barata. Na época era R$2.000 a hora. Devia dar uns 6 mil, 7 mil. Deu 5.500, 6 mil para eu levar a cachorra lá e voltar. A cachorra ficou quieta, pelo menos? Ficou quietinha na casinha dela lá, não deu trabalho nenhum. Mas assim, é um mundo
que é fora da nossa realidade. Então você tem que saber lidar, você tem que entender como é que funciona. O cara que geralmente é dono de helicóptero, ele é acostumado a mandar. Ele é dono de empresa, ele chega onde ele quer e manda. Ele não quer nem conversa. Não quer conversa. Eu tô falando assim, obviamente tem as exceções. Tem as exceções, tal, mas é muito raro. Né? Tem as exceções, e, mas assim, é um meio muito difícil. Isso acontece. Então você tem que saber lidar com esse tipo de gente. Porque quando o cara entra dentro do helicóptero, esse nome, comandante Rômulo, não é à toa. Ali dentro sou eu que mando. Ué. Só que você tem que saber mandar. Não é mandar falar, não pode isso, não pode aquilo, não. É com jeito. Rômulo, pousa ali naquela praça. Chefe, eu não posso pousar na praça porque é assim que acontece. A gente vai tomar multa, é perigoso, pode vir alguém ali se machucar. Não é chegar, não vai pousar. Tá. É o jeito de lidar. E o Luiz fazia isso muito bem. E eu fui aprendendo com ele esse jeito também. Então, esse cara foi o meu mentor na aviação. Tem o Júnior Geloso, né? Trabalhei muito tempo com ele. Júnior falava assim, ele só voava com cara novo. Por quê? Ele falou assim, não, Theo, porque o velho, ele já tá no automático, aí ele não, tem uns que não faz nem o procedimento, entendeu? E é mesmo, porque, tipo assim, você chega, você tem que ser todo metódico com o negócio. E assim, é um trem, uma falha do cara ali, morre todo mundo. Morre todo mundo, não tem conversa, né? Aí faz igual um Patrick, você já viu aquele vídeo que o cara finge que apagou? O cara quase morre atrás. Patrick! Imagina se você tá no negócio. E aí vai essa pergunta pra Romo. É o seguinte, Romo, se tá lá, você tá indo lá pro Rio de Janeiro, lá atrás, lá no voo da Azul, máscara de gás cairão por cima de suas cabeças e tudo, e avisa que o piloto passou mal e apagou. Você dá conta de pilotar aquele bitelo grandão? Então, é muito parecido. As máquinas, geralmente, as máquinas são muito parecidas, né? O que muda é uma coisa ou outra. Com a noção que eu tenho de avião, pode ser que eu consiga, tá? Não vou aqui garantir. Mas com certeza eu vou ser o mais qualificado no meio de todo mundo para poder entrar na cabine, né? Todo mundo desesperado. Pô, quem tem algum piloto? Pô, tem um piloto de helicóptero aqui, põe ele lá. Lá dentro tem um monte de equipamento que eu entendo, que eu conheço, então eu vou tentar fazer o máximo para conseguir pousar, tipo entendeu? assim, se a gente tiver uma chance, vai ser com ele. Exatamente. Com o outro, não. Exatamente, porque é muito parecido, entendeu? Com ele a gente tem pelo menos 50%. Com qualquer outro aí. Tem um filme, cara, que mostra isso. O cara que sabe nada de avião, pilota só filme mesmo, né? Não tem jeito, porque esse cara não sabe nada. Não tem jeito. Mas aqui. Não, nem se o cara ficar falando, fulano, faz tal coisa. Aí o cara não fala inglês, tá tudo em inglês. É difícil. Você entendeu? E já jogou Flight Simulator? Pelo menos um pouco? Já. Cara, não tem jeito. Não tem jeito. Eu tinha um problema. Eu jogava Flight Simulator, sou muito curioso. Então eu tentava pousar, eu pousava no Rio. No Rio eu conseguia pousar, porque é por instrumento. Então o avião fazia tudo, o jogo fazia tudo. Vai no outro aeroporto, vê se você conseguia colocar, programar lá o rádio do avião para pegar a cabeceira da pista. Não conseguia de jeito nenhum, o avião passava. E eu não tinha um manche, eu ia no teclado mesmo, que eu não comprei, depois desisti e não comprei o manche. Não conseguia pousar, não. É difícil. E na hora que conseguia, eu dava um acidente. De jeito não é fácil, não, cara. É difícil. Exige um estudo. Não é brincadeira. E olha só, é até engraçado, porque, igual eu que sou primo de Rômulo, eu tenho um orgulho, né? Eu viajo muito, né? De avião, helicóptero. E aí, qualquer pessoa do meio da aviação fala: você conhece meu primo, Rômulo? Você é primo de Rômulo e tal. O cara fala: ele é famoso demais. E eu fiquei sabendo que o Rômulo era famoso, assim, por causa de alguém falando. Porque quando a gente é da família, é o seguinte: Rômulo, pra mim, é assim... Nós estamos encontrando todo dia, toda hora, tá ali. Então, aí, um dos orgulhos que eu tive de estar com o Rômulo é o seguinte: teve aquele desastre lá de Mariana. Uhum. E eu fui pra lá com a comissão, eu fui pra lá com a Copasa, né, na época e tudo. E aí, na hora que eu tô voltando assim, cara, vem um helicóptero vindo assim, o helicóptero da Alterosa. E eu assim, vai. E eu olhando assim, ó, Romo, ele pilotando. Eu falei assim, não, aquele dali é meu primo, não é possível. E o povo assim, que é isso, Theo? Você tá vendo com ele? Eu falei, não, é.
Aí na hora que eu cheguei em BH, eu liguei pra ele, ô Romo, eu falei, eu te vi, Theo. Eu falei, olha, assim, é muito gratificante pra gente, né? Porque você vê aí, ó, pra pessoa chegar, Romo, pra chegar onde você chegou, batalhou demais. Muito, Batalhou demais. Olha o dinheiro que é. Olha É, o dinheiro, olha o esforço que é. É. Então, assim, por isso que eu falo muito, quando a pessoa for te vender alguma coisa falando que é pra faculdade, você compra. Mesmo que você achar que não é, mas compra, porque você tá ajudando a pessoa que né, pô, você, Então, justamente. Exato. Quantas vezes a gente já não ficou parado em trânsito aí O cara e a vem pessoa com fala, cara, livro, compra alguma coisa. comigo, por favor, Isso toca né? o coração, né? Eu não aguento. eu Tiro também não. dinheiro e Porque ajuda, porque o cara tá ali fazendo esforço para poder realizar um sonho, às vezes para sustentar uma família. E que não deveria, na verdade, né? Se fosse um país sério, o cara conseguiria estudar, teria a mesma condição de estudar com qualquer outra pessoa por aí, né? É uma situação muito complicada. Não foi fácil, né? É muito dinheiro, é muito esforço. Só que eu acho que o que mais pesa, o que mais não me deixou desistir foi. Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca tive. Eu nunca liguei muito porque as pessoas pensam do que eu tô fazendo. E eu não sou uma pessoa muito vaidosa. Ah, vai vender laranja, né? Porque tem gente que. Eu ouvi isso. Pô, você não precisa fazer isso, cara. Pô, jogava bola, futebol, você vai vender laranja na escola. Cara, pra mim é um trabalho como um outro. Se estiver me dando dinheiro pro que eu preciso, eu vou fazer sim. Cumprindo objetivo. Nunca tive problema com isso, mas tem muita gente que tem. Inclusive, nesse meio que eu estou também, tem algumas pessoas que são mais vaidosas. Então, muita gente fala assim, pô, Romulo, você é diferente, cara, você trata as pessoas meio diferente, não é diferente. Eu trato como... Igual. Exatamente, eu trato igual. Muitas outras pessoas que têm uma certa vaidade, colocam um pouco mais de glamour nesse comandante e tal, tem as estrelinhas, os caras que, sabe, eu acho que sobe um pouco pra cabeça, acho que é um pouco mais do que os outros. E eu nunca fui desse jeito. Então, é aquela história do sapo surdo, né? Tá, o sapo, tem 3 sapos lá no poço querendo sair do poço, e o poço é fundo. E aí eles estão tentando pular, e aí lá em cima o cara tá falando assim, não pula não adianta, é muito alto, você não vai conseguir. É muito alto, vocês são pequenos, e o sapinho pulando. Vocês são pequenos, aí o sapo 1 fala assim, realmente, a gente é muito pequeno, não dá não, vamos viver aqui dentro. E o 2, não, vamos tentar mais um pouquinho. Ah, não, realmente, aqui é muito, 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 muito alto, a gente não consegue subir. E o sapo 3 não parava de tentar, de subir, de subir, de subir. Uma hora ele subiu, conseguiu chegar lá em cima. Aí o pessoal, como é que você conseguiu chegar e tal. E ele sem entender. Ele era surdo, ou seja, ele não escutava os outros. Ele fazia o que ele achava que tinha que fazer para conseguir sair daquele buraco. Então eu acho que na vida, às vezes a gente tem que fazer isso. Sim. Muita gente do seu lado, às vezes muita pessoa, até pessoas próximas. Não faz isso, não dá conta, não é para você e tal. Cara, tampa o ouvido e segue em frente. Filtro, né? Exatamente. Eu falei muito disso, foi semana passada, que eu expus, né, da questão que eu tenho TDAH e tal, e Rômulo, né, conviveu, né, sabe tudo. Naquela época, Rômulo, eu não ia dar em nada, não. Quem que acreditava em mim? Cara, Só a mãe. É. Era pouquíssimas pessoas da minha família que acreditavam. Porque não tinha como também dar certo, não. Porque assim, eu não parava quieto, Renatinho. Eu não conseguia aprender. Eu não conseguia fazer nada. Porque eu tinha minha dificuldade. Entendeu? Então, se as pessoas desistirem de mim, aí acabou. Porque vamos supor. Porque a primeira coisa é o seguinte: você não pode desistir de você nunca, não. Nunca. Mas as pessoas que estão do seu lado desistir de você, se Mirella falar assim, Romulo, mexe com isso, não. Existe, Você largava acabou. na hora. Acabou. Largava entendeu? na hora. Então, assim, é muito legal ver quando as pessoas atingem os sonhos dela, que foi um sonho que você batalhou, que às vezes você fala assim, tá muito longe de mim. Porque isso é o seguinte, nesse meio tem muita gente hoje em dia, né? Querendo ou não, Rômulo, a pessoa hoje, para formar, ela tem que ter uma qualidade de vida muito boa. Concorda?
Porque Sim, senão a sim. pessoa, hoje em dia, se a pessoa fizer o que você fez, ela não dá conta, porque o dinheiro não dá mesmo. Tem que fazer mais. Ela tem que fazer muito mais, entendeu? Então, assim, e o bom seu também, né, Romo? Que você ensina, né, as pessoas como Sim. que são os processos. No canal dele, ele ensina as pessoas, É. como que elas fazem. E é muito legal. Explica o canal aqui, porque eu O já sei. meu canal, ele surgiu na pandemia. Eu tava com o meu patrão em Escarpas do Lago e eu tinha que ficar lá com ele. Fiquei 7 dias na casa dele lá, a gente não voava e o tédio começou a bater, eu não sabia o que fazer. E eu comecei a estudar marketing digital, fazer curso online. Procurei curso online, marketing digital, e achei um outro curso chamado Como Viver de YouTube. Até para você que tem interesse em criar um canal no YouTube, comece por esse curso, chama Como Viver de YouTube. Fiz esse curso espetacular. O cara te explica direitinho como é que funciona o algoritmo do YouTube. Eu falei, cara, vou abrir um canal, mas vou abrir um canal de quê? Ah, de aviação. E aí no YouTube já tinha um outro canal de um rapaz que já fazia esse tipo de vídeo. E eu falei, cara, vou fazer também. Vou fazer também. Que o estilo dele é vou fazer com o meu estilo. E aí comecei com o meu celular filmar a minha rotina. Se eu entrar lá no canal Voando Comigo e ver os primeiros vídeos, tem vídeo que eu filmo em pé. No YouTube você tem que filmar deitado. Então tem parte do vídeo em pé, parte do vídeo deitado. E eu falando pro celular e olhando para a tela em vez de olhar para a câmera. Mas era o que eu sabia fazer e o que eu tinha no momento. Não tinha microfone, não tinha nada. Porque às vezes as pessoas esperam. Não, eu vou abrir um canal, mas eu tenho que ter microfone, tem que ter a melhor câmera, tem que ter um cara para cuidar do som, tem que ter um cara para me filmar o tempo todo. Não, cara, começa com o que você tem. E eu comecei com o que eu tinha na época. E aí começou ali 10 inscritos, comecei a postar minha rotina lá. Ah, hoje eu vou fazer um voo para tal lugar. Mostrava o voo. Ó, pousei aqui, o helicóptero funciona assim, você não pode pousar desse jeito. Aqui é assim, você tem que pedir autorização. E aí o pessoal foi se interessando. Então 10 inscritos, 30, 50, e aí foi. O negócio foi engatando. Aos poucos, foi devagar. E aí pegou, meu canal começou a ser monetizado, né? Você conseguia ali 1.000 inscritos, 4.000 horas de visualizações. E eu comecei a fazer vídeos que o YouTube pedia. Porque isso é muito importante. Para você ter visualização no YouTube, tem mais uma dica, hein? Para ter visualização no YouTube, você tem que colocar o que o YouTube quer, o que as pessoas estão procurando. E muitas pessoas procuram, gostam de ver helicóptero decolando, helicóptero pousando. Eles fazem especificamente para você o vídeo que eles. Não. Você pesquisa, né? Você pesquisa. É o que tá mais sendo buscado. Isso, exatamente. É igual você falou, você me deu a ideia, falou assim, ó, você tem que colocar do jeito que é o cara coloca assim, a hashtag, né, assim, Helicóptero decolando. Aí você põe no seu título. Sim. Helicóptero decolando, DOLBH e pousando em Santos Dumont. Pronto, você já tem a palavra helicóptero decolando, helicóptero pousando. Então o cara digita, deixa eu ver aqui, eu quero ver um helicóptero pousando. Você vai, é o seu. Cai seu vídeo. Sim. Então muita gente começa o canal e aí coloca assim, minha rotina de hoje. Quem que vai procurar isso? Minha rotina de hoje. Você ainda não é conhecido no meio e ninguém vai digitar isso no Google, minha rotina de hoje. Não, Sim. eles vão procurar por um tema. E aí, isso que eu aprendi lá no curso, eu comecei a ver que realmente funcionava desse jeito. E aí o canal, graças a Deus, foi criando uma notoriedade, né? Foi ficando mais encorpado, exatamente. E aí, hoje em dia, ele já é reconhecido, muita gente reconhece. No início também, sofri muita crítica negativa. Cara, para que você está fazendo isso? Não vai dar certo. Não vai dar certo, você vai expor seus patrões. Você vai expor a profissão, você tá falando merda. Mas por que não pode expor a profissão, né? Exatamente, mas não é nem a questão, não é o porquê, a questão é o cara de querer criticar, né? O cara quer te travar. E outra coisa, tem muita coisa seguinte, a pessoa não quer ver ninguém bem não, né? Não quer. Tem aí, gente que às não. vezes a pessoa vira e fala assim, não, mexe com isso não, porque não quer que você supera ela. Às vezes teve a ideia, não teve coragem de fazer, ou parou naquela primeira questão do medo, de não vai dar certo, não tem equipamento. Isso, e cara, e aí eu vi muito claramente como é a mente das pessoas. O cara que já tinha o canal, que era para ser o meu concorrente, né, vamos supor assim, vamos falar assim, ele me apoiou.
que era o cara que eu tava fazendo igual. Eu Você liguei inspirou pra nele. ele. Eu liguei pra ele, falei, ô Vitor, o nome dele é Vitor Hugo. Cara, como é que você faz pra gravar áudio? Como é que você faz aqui pra gravar o vídeo e tal? Tô querendo começar um canal, o que que você acha? Ele falou, cara, mete bronca. Na aviação a gente não encontra muito apoio, muito patrocínio e tal, mas é gratificante ver como a gente consegue ajudar as pessoas que querem fazer isso, que querem viver isso, querem saber como funciona, e você tem um retorno muito positivo, isso vai te fazer bem pro espírito. Olha a mente do cara. É um cara que tem a mente Isso é líder, diferenciada. né? Isso é um cara líder, Exatamente. né? Isso é um E cara aí, líder. cara, eu fui seguindo, falei, cara, eu vou fazer assim, independente do que os E outros falar. ele é de onde? Ele é de São Paulo. São Paulo. Você já encontrou com ele? Não, ainda não. Vou fazer um vídeo com ele um dia ainda. Nós vamos bater um papo. Mas é um cara muito bacana, sabe? E ele foi muito bacana comigo nesse aspecto. Mas outros, algumas pessoas criticavam, falavam mal. Hoje em dia, esses mesmos que falam mal, aí o canal tá bacana, hein? Tá legal e tal. Porque vê que hoje já tem um certo respeito, eles não querem ficar por baixo. Então são pessoas que, sabe... São pessoas que a gente tem que Moldadas. conviver porque tem que conviver. Exatamente. É pessoa que não vai pra sua casa. É isso, exatamente. É isso aí. É. É isso aí. Eu já tive uma situação dessa. Na realidade, eu sempre quis ter um jornal e tudo mais. Não é nem minha profissão primária, eu sou economista primariamente e jornalista de forma secundária, sabe? Você tem cara de economista mesmo. Tem cara de chato. Você olha pra Justamente, ele assim, e fala assim, Gosta o cara de chato números. esse. E aí, cara, mas eu tinha essa questão do jornal, sempre tive. E aí eu pensei, comecei, foi difícil e tudo mais. Mas antes eu passei por outros projetos e tive outras pessoas que eu pensei que poderiam ser mentoras. Essas pessoas duvidaram a todo momento que poderia sair, sabe? Por exemplo, como eu falei, eu sempre fui muito curioso. Então eu sempre li muito matérias. Eu aprendi a escrever jornalisticamente assim, primeiro, quando lá, sei lá, 13, 14 anos, sabe? Depois eu fui para uma redação de um time inglês, que era o Chelsea, sabe? Então, assim, foi a primeira redação que eu passei. Legal. E aí eles me ensinaram lá como escrevia jornalisticamente e tudo mais. Depois fui pro Futinet, que era um site de esporte. Aí eu aprendi mais ainda. E aí criaram um projeto chamado Pautando Minas. Aqui em Minas, era um jornal aqui local, né, do estado. E eu dei algumas ideias. Tipo assim, quem que é você? Sai, você tá fechando porta aqui em Minas, sabe o que você tá falando, não. Beleza. Uma vez até uma crítica me desestruturou bastante, sabe? Porque eu tava andando ali no centro de Nova Lima, que eu tive que sentar na escada da igreja, porque foi uma coisa tão forte que foi dita que eu perdi até o rumo. Mas aí, beleza, passou, o Sempre tá aí, sabe? Um dos maiores jornais, né? Os maiores meios de comunicação de Nova Lima. Tem hora que eu me pego e falo assim, poxa, tem gente reconhecendo, que é tão importante, reconhecendo sempre. Uhum. A gente movimenta a opinião pública. Sim, sim. Essa pessoa, na realidade, desse dia, que me desestabilizou, outro dia tava pedindo para fazer uma matéria. A pessoa que não acreditou, a pessoa que simplesmente cuspiu na minha cara, falou que eu não sabia fazer, que eu tava fechando porta em Minas. Fez isso. Mas Aí- aí o bom é você fazer a matéria com ele. Que aí exato. você dá a luva Tapa de de pelica. Você tem que ser maior do que Sim. do que as pessoas, né? Exatamente, cara. E no seu caso foi tão tudo difícil. Sim. Difícil. Olha só, até o canal também, mais uma vez, Sempre difícil. foi, cara. Seu canal já tá monetizado. Cara, é difícil ter um canal monetizado no YouTube. Sim, São sim. 4.000 horas e 1.000 inscritos. Não é fácil. Não é muito fácil. difícil, não E é você fácil. tem um canal muito nichado. Sim, exato. É um nicho muito específico. 4.000 horas? São Você 4.000 tem que ter horas. 4.000 horas de Pra você visualizações, começar a ganhar dinheiro. Vai começar a ganhar mais dinheiro. 1.000 inscritos. Hoje eu tenho 92 mil inscritos, cara. Tô doido pra plaquinha de 100. Eu tô Então o contando dinheiro tá dias. caindo lá. Ah, Gravando, cai, tá caindo. Cai, E cai em dólar. A sorte, né? Doido que o dólar não cai. O dólar Agora, pode subir. agora é o seguinte. Rômulo, o seguinte. Quando ele foi jogador, o pai dele era treinador de goleiro do Cruzeiro, foi a vida inteira. Pro meu azar, né?
porque me dava camisa, era difícil, né? Era quando ele tava no América e tudo. E aí, quando ele jogava fora, ele sempre me dava camisa. Foi treinador de goleiro do Botafogo, profissional, na época lá, né? E tal. E teve um jogo que foi a final da Copa Integração. Copa Integração. Copa Integração de Júnior. 2005. E Rômulo era o titular do Vila. E o pai dele era contra o Cruzeiro. Era o treinador de goleiro. Treinador de goleiro do Cruzeiro. E aí Rômulo fez o gol da decisão. E no próprio vídeo mostra que na hora que o Rômulo fez o gol da decisão, o pai dele tava do lado, assim, do gol. E eu conhecendo, né? Ele vibrou por dentro. Mas não podia falar, né? E aí o estádio foi em peso e tudo. E aí também já fez gol em outros jogos, Mineirão e tal, muito cheio. A pergunta, qual que é melhor ou é igual? Voar ou fazer um gol de estádio cheio, lotado, que cai a turma inteira? Cara, é engraçado você fazer essa pergunta. A Mirella me perguntou isso outro dia. Falou, Romulo, a sensação de fazer gol é melhor do que a sensação de voar? Qual que é a sensação? Cara, não existe sensação igual do que você fazer um gol. Não existe, cara. É maravilhoso, é muito bom. A sensação, cara, dá vontade. Você Tanto atacante? é que no vídeo eu saí correndo igual um doido e queria tirar a camisa. Era centroavante. Centroavante? Centroavante. Então, centroavante, então. Cara, é maravilhoso. Melhor É ainda. missão cumprida. Você fez ali, você trabalhou pra fazer aquilo. E aí você vê as pessoas comemorando aquela alegria. Cara, não tem sensação igual. Mas voar também é maravilhoso. Eu amo o que eu faço. Você decolar um helicóptero, você ter uma máquina daquela sob o seu comando, cara. Você tem a sensação de liberdade. Pô, eu posso ir aonde eu quiser, pousar onde eu quiser. É uma sensação maravilhosa. Você tá controlando a máquina. Mas o gol... É diferente. Eu acho Mineirão difícil bater. lotado? Eu acho difícil bater, Nossa. cara. É por isso que o cara fica louco, né? Um Gabigol ontem expulso. Tem quantos jogos sem fazer um gol? Fica imaginando um centroavante. E é por isso que às do vezes, calibre cara, dele não faz o gol. O cara perde a cabeça. E às vezes é difícil o cara parar. Porque você vê um jogador aí indo até 37, 38. Você vê o próprio Cristiano Ronaldo. Vamos pôr aí o Cristiano Ronaldo. O cara que é atleta, assim, fantástico. Ele é atleta mesmo. Ele é profissional, atleta de conduta. Aquele ali, ele trabalha o corpo dele, a mente dele, tudo pro que ele faz. Então ele é um atleta fantástico. Mas eu acho que ele não parou até hoje porque ele não quer deixar de sentir essa sensação que é de fazer gol. Então muita gente fala assim, o cara tá jogando lá na Arábia. Cara, quantos gols ele tá fazendo lá na Arábia? 300, ele tá feliz? Pra caramba. O negócio é balançar a rede, ele quer aproveitar o momento, entendeu? Então muitas vezes é difícil o cara parar por causa disso. Os jogadores que chegaram nesse nível, né? E até também o cara fala assim, o que eu vou fazer? É. O que um cara desse vai fazer? O cara para porque o corpo pede, né? É. O corpo não responde mais, não tem jeito. Mas e pro ali é jogador- alto nível, né? Então, pra ele que é alto nível, é muito mais difícil porque ele vai parar de sentir essa sensação, né? De fazer gol, aquele frio na barriga de uma decisão, adrenalina. O que ele vai fazer pra poder sentir aquilo? Porque aquilo é que movimenta ele, não é só E dinheiro. um jogador de alto nível, ele é o seguinte, ele é tão de alto nível que quando ele começa a não responder, a cabeça não responder o que ele quer, o corpo não responder, o cara começa a se bater, fala, pô, acaba pra ele. Você vê aquele Zé Roberto, jogou até 40 anos, né? Mas você e vê- Não, era e um joga, exemplo. e se pôr ele, ele joga ainda, Mas filho. é muito aí. Era um exemplo. Entendeu? É Então um você atleta. vê o próprio Hulk também, cara. Também é um exemplo. Eu cito muito o Hulk, né? Assim, e olha só pra você ver que a gente tá falando, né? Naquela época lá, eu fiquei sabendo que Luizinho não foi na Copa de 86 porque fumava. O cara pegou e fumando cigarro. Acabava o primeiro tempo e fumava. Quando? Não tem como hoje. É Hoje não cabe inconcebível. isso. Inconcebível, porque o cara também. Não tem como, né? O futebol é muito rápido, né? Naquela época, eu tava vendo, cara, um vídeo agora de Reinaldo na Copa, na seleção de 86 também. Cara, não dava pra jogar com esses caras, não. Nossa senhora, eles eram assim. Talvez ali fosse fora da mais curva. habilidade, hoje talvez é mais explosão, né? Lógico que tem uns caras que são muito habilidosos, né, hoje. Você pega Mas o Ronaldinho, fenômeno. mas na hora naquela época Engatava Era diferente. ali a terceira.
Não dava, não. Não, Aí... aquilo era diferente, aquele é monstro, né, cara? Não, o próprio, você citou o Hulk, quando ele tava no Porto, se ele colocasse na frente também, só acho que tem um cara diferente, que era o Bale, né? Que contava no Tottenham, Uhum. não sei se você lembra dele, um ala esquerdo, Lembro. quando ele tava época, no... Jogou no Real Madrid Eu também. sou muito mais novo. Que... Para. Quem enganar o leitor te pesquisa. O leitor tá vendo você no pódio do bem, ele sabe. Eu sou dessa turma. Você pra tava cá, aqui no Luizinho eu no sou- episódio passado falando de jogador aí Eu- dos 70. Não, eu sou daquela época de Bernardo no Atlético. E aqui, e uma vez a gente tava conversando, né? O cara virou e falou assim, pô, tal. Eu até conversei com o Romulo, não sei se você lembra, que eu não esqueço de nada. A gente tava falando de Jô e tal, aí você falou comigo assim, ô Theo, quantos gols que Jô perdeu no jogo de ontem? Uns 12. Mas aqui, é igual o Gabigol, gente. Você com Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Toda hora o cara faz assim Vai pra você. empurrar, né? Entendeu? Você vê tanto. É que Gabigol também. Quantos de falta que ele já fez? Me fala. Não, para. Não faz. Ou se não sozinho, ele driblando, resolvendo entendeu? sozinho. Então, assim, é diferente. Aí você com o Ronaldinho no Atlético. É outra história. O Ronaldinho era tão impressionante Podia que o estar cara... qualquer cone lá que ia fazer Não, 200 Ronaldinho gols. era impressionante que ele pegava a bola. Um jogador, o lateral, pegava a bola, dominava, ele procurava onde tá Ronaldinho. Se Ronaldinho tivesse tomando água, arrebentou. Fudeu que não dava pra fazer nada. E olha só como que a gente tá falando de profissional e tal. Aí é uma coisa de falar de líder, né? Eu tava vendo uma entrevista de um jogador, até aquele... Eu não lembro quem que era. Ele jogava no Flamengo. E aí veio jogar Atlético Flamengo. Flamengo naquela decadência e precisando de ganhar e tudo. Era um negócio que ia desclassificar, eu acho que era a Copa do Brasil. E aí o time caído mesmo. Aí foi falando, aí Adriano chamou a turma falando, falou, ó, fulano de tal, você joga bem e tal, joga em fulano e tal. Ele falou, ele deu moral pra todo mundo. Aí ele no final ele falou assim, ó, e se tudo der errado, vocês jogam em mim que vocês têm um imperador lá na frente. Aí ele falou que o time parecia que era outro. Que aí você vê a confiança e aí você vê um líder, né? Um líder, exatamente. É um líder. É igual esses caras, Messi, um Cristiano Ronaldo, os caras são um parâmetro de atleta, assim, na vida e na carreira e na vida. Você vê, são os caras regrados, os caras que, né, a vida inteira casado, menino. Eu vejo muito meme, é o seguinte, aí eles colocam assim, aniversário do filho de Messi. Um bolinho assim, e eles cantando um parabéns, 2 balãozinhos. Aniversário do meu filho, que é a festa toda danada. E Messi, hein, que, né? Então, assim, é uns caras que realmente... São diferenciados, né? Diferenciado. sempre Entregaram a tem. vida deles pra isso. É, sempre tem. Os caras focados, treinaram pra isso, né? Eu acho que em toda profissão, se você treinar, se você focar, se você estudar para sua profissão, procurar saber, ser um cara atualizado, né? Você vai se destacar em qualquer tipo de profissão. Não tem como. E não escutar os pessimistas, né? Isso é muito importante também. Tem uma tatuagem que eu tenho escrito que é de Ariano Suassuna. O otimista é um chato, o pessimista é um tolo, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Eu falo muito disso de ser realista esperançoso, porque é o seguinte, Romulo, a frase você é capaz de tudo, ela não existe. Pra mim não existe essa frase. A frase é a seguinte, você tem que ter aptidão. Porque vamos supor, como é que eu vou ser? Se eu ficar persistindo pra ser piloto, eu não levo jeito, não tem. Eu bato muito na tecla Mas, disso. Theo, até pra isso você tem que ser inteligente. No corte que eu vi lá, que você falou que você tinha o TDAH, né? Você foi inteligente para aproveitar o que você tinha de melhor. E você utiliza isso até hoje. Entendeu? Então você tem também que ser inteligente para falar, pô, isso aqui é para mim. Isso aqui já não dá, isso aqui eu não quero, porque eu vou ficar dando murro em ponta de faca. Então, até no momento de escolher ali o que você vai fazer, você tem que ter uma noção. Quando eu vi esse corte, eu falei, cara, é isso mesmo. Eu aproveitei o meu foco, a minha disciplina, né? É foco mesmo, para poder conseguir chegar onde eu cheguei na minha profissão, para conseguir uma outra profissão que não fosse ser jogador. Mas eu aproveitei muito do que eu fui, disciplina, foco, né? Que eu aprendi no esporte, para conseguir esse objetivo, que era me tornar piloto. Entendeu? Então, eu aproveitei muito do futebol, aproveitei também
quando eu morei na Arábia Saudita, como meu morou pai... na Arábia Saudita. meu pai... Você jogou lá, né? Não, Não. meu pai, ele foi Ah. treinador de goleiro do Al Ahly na época, na Ah, Arábia tá. Saudita. Que era o em maior na 96. época, não era? Na época, sim. Hoje o Al Acho Ahly é que- grande também, o hoje é um Firmino dos tá maiores lá. ainda, é. Hoje tem uns É jogadores porque hoje tá lá. difícil escolher quem é dos É, maiores lá, porque a tem Al Arábia tá Nassr, bombando, né? Não, Al a Ahly. Arábia é o seguinte, os brasileiros tá tudo lá, né? Não, Ah. e assim, eu fui em 96. 96. E eu conheço todos os times, Ittihad, Al Hilal, Al Shabab, Al Ahly. Isso tudo pra mim lá na época era comum. E eu joguei no juvenil do Al Ahly. Meu pai me colocou pra jogar lá na época e tal. E aí, onde eu quero chegar? Até essa época, pra época de hoje, foi essencial pra mim. Por quê? Lá eu aprendi a falar inglês. Lá eu aprendi a me comunicar, eu não tinha como, eu tenho que me comunicar, então eu tenho que aprender essa língua. Então eu consegui dar introdução ali no meu inglês, que me ajudou na minha profissão. Os manuais de helicóptero, de avião, é tudo em inglês. Tem um caso, né, que vocês é novo, né, eu sei, Rafael, vocês ficavam falando algumas coisas das pessoas, né? E aí uma pessoa olhou que era um brasileiro, né? Era um brasileiro, a gente estava falando em português. A brasileira estava dentro do supermercado, era brasileira. Ela estava dentro do supermercado, enfiando o dedo dentro da negócio aqui do peixe Aham. e fazendo assim, cheirando, cara. E eu e o Rafael, pequeno, cheio de peixe, é fedendo, né, cara? Aí a gente, nossa, que mulher porca, colocando o dedo dentro do peixe, cheirando. Ela falou assim: não, isso aqui é pra saber se o peixe tá bom. E cresceu muito. Eu falei: caramba, ela entendeu o que a gente tá falando. Nossa. Porque não tinha brasileiro na Ah, área, entendeu? Não tinha, não E tinha. a gente 95, falando, achando que ela não tava escutando. É, E a gente fazia isso brasileiro é igual direto. formiga. E olha É. só pra você ver, eu lembro, né, Sônia, né? Olha só pra você ver, nós estamos falando de 2023, nós estamos falando de 2023 como que é, né? Hoje, a Arábia Saudita, eles falam, né, que o príncipe, não sei o quê. Imagina em 95. É. Não, que é? Era um outro mundo, né? outro mundo, É, cara, tem outro nem mundo. jeito. A gente não tinha esse tanto de informação que se tem hoje, né? Você entra na internet aí, você sabe Sim. tudo sobre a Arábia. É. Na época que a gente foi, a gente não sabia Nada. 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 Cultura, Cara, costumes, minha né? mãe foi assim, Culinária. minha mãe sofreu lá, porque era que a roupa, né, a burca, Nossa. tinha que sair na rua, tinha que andar atrás do meu pai, não pode dar mão, não pode beijar, não pode encostar. Era complicado, não podia dirigir. Então a mulher lá na época, ela não tinha muita oportunidade. Hoje está mais um pouco mais aberto. Eu soube há pouco tempo que mulher hoje em dia dirige lá na Arábia. Antigamente não dirigia, elas eram desrespeitadas, cara. As estrangeiras, tinha um pessoal lá que chamava Mutawa. Eram uns caras barbudos, uns árabes mais velhos. Eles ficavam no shopping fiscalizando as mulheres estrangeiras que entravam no shopping. Se a mulher não tivesse com o negócio na cabeça, eles iam lá, xingavam ela de tudo quanto é nome e às vezes até prendiam essas mulheres, cara. Então a gente viu muitas americanas que estavam com o cabelo à mostra, os caras xingando e desrespeitando mesmo, e ninguém podia fazer nada, porque era a cultura do país deles. É. Hoje em dia já tá mais, né, mais maleável, mas antigamente era complexo. Bom, eu tenho uma notícia ruim. Então, vamos pro final, infelizmente. Finalizar. Mas foi bom demais, né? Foi, Passa nossa, rápido, Acho tem que muito esse assunto, né? episódio poderia fazer mais uma vez. Muito assunto. Repetir ele. Tem muita coisa pra gente falar. Eu queria que ele falasse, por exemplo, no helicóptero precisa falar inglês também, porque no avião precisa muito, Olha, né? não é exigência da ANAC você saber falar inglês para poder ser piloto. Mas é um de diferencial. extrema importância Entendi. você saber, porque os manuais são em inglês. Só em inglês. É, E então, o cockpit também. tudo em inglês. tudo em inglês. que você vai usar no palavreado do seu dia a dia, tudo em inglês. Inglês. Então você tem que ter pelo menos o básico ali para você não passar aperto. Rom, muito obrigado E eu que pela sua agradeço. presença. Eu que agradeço. É a sua primeira vez aqui na Lentes do Sempre Nova Lima. E eu espero que a gente tenha mais conversas dessas aqui. Claro. Aqui eu falo que só faltou um pouco da cervejinha e tudo mais, que as conversas fluem, Uhum. né? De uma forma tão natural É. que nem parece que a gente tá Foi em rapidinho. live, né? É, E passou exatamente. rápido também. Passa muito rápido. Muito obrigado. Obrigado. Deixa vocês. um adeus pro pessoal que tá nos eu assistindo. queria que você deixasse um recado para as Ah. pessoas não desistirem dos sonhos delas. Deixa um recado para elas. Olha, Isso aí vai virar Hells, tá? É. Vai virar Hells depois. Então, deixa eu falar de novo a pergunta. Deixa um recado para as pessoas não desistirem dos sonhos delas. Tá. Ó, o sonho de cada um, eu acho que o sonho na vida é pra gente realizar. Eles estão aí pra gente realizar. Muitas vezes a gente perde algumas oportunidades porque um outro falou que o seu sonho é impossível.
Não acredite no outro, foque em você, acredite em você. Você é capaz de realizar seus sonhos. A gente tem vários exemplos de realizações de sonhos. E a vida é muito curta, a vida passa rápido. Então a gente tem que viver dentro dos nossos sonhos, a gente tem que conquistar os nossos sonhos. Eu conquistei o meu sonho de ser jogador, conquistei o meu sonho de ser piloto e tem vários outros sonhos que eu vou conquistar. Estou batalhando para isso. Então não pare, siga em frente. A ideia lá do sapo surdo que eu falei aí um pouquinho antes. Isso aí. Gente, muito obrigado. Ô, Theo, só um detalhe pro pessoal que tá nos acompanhando aí, cumprindo nosso dever com a informação. É uma coisa boba, tá? Não assustei não. Nós temos um alerta de chuva forte agora para Nova Lima e região. Então, se alguém aí tiver na rua, alguma coisa assim, ou tiver alguma preocupação quanto à questão de precipitação de chuva, tem um alerta da Defesa Civil. E segundo, uma outra notícia já ligada ao esporte, o Cruzeiro tá ganhando de 2-0 do Santos. Isso é notícia ruim. Um gol de Jussa, não conheço, e um gol de Bruno Rodrigues. Ah, mas conhece qual jogador do Cruzeiro, gente? Esse aqui a gente conhece hoje, Bruno Rodrigues. Ah, eu não Tava conheço, não. sumido, mas voltou a aparecer. Eu conheço é Falcão, Jogou Júnior, aonde? Luizinho. E você é de Bernard? Jogou aonde? E você é da época de Mas Bernard? campeão brasileiro da Copa do Brasil, ó, da Libertadores. Ah, entendi. Mas aí você conhece Falcão. Falcão, Zico, Luizinho. Luizinho jogou comigo. Tem foto, gente. Luizinho, Paulo Isidoro, Clebão, tem foto. Aí pode falar que o Luizinho jogou. Eu posso falar que eu entrevistei o Luizinho. Eu também tô... Não, mas aqui, Luizinho, eu perguntei, Luizinho, fala pra todo mundo saber que tá gravado que eu joguei bola. Não, você jogou. Só que essa gravação eu perdi, né? Mas eu sei, eu tô tentando achar ela. Pessoal, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. E voltamos na primeira quinta-feira de outubro. Não é isso? Isso aí. Estamos juntos novamente. Um abraço. Um abraço.